Muito bem, bom dia. Vamos mais uma vez começar aqui com a nossa partilha da Palavra de Deus a respeito do Evangelho do domingo que vem. Nós já estamos nos encaminhando para o segundo domingo da Páscoa. Vejam como o tempo passa, né? Então, vamos iniciar essa nossa partilha, vamos iniciar esse nosso momento de reflexão, invocando o Espírito Santo, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis, e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruís os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo nosso Senhor. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito bem, minha gente. Então, bem-vindos os que estão entrando agora. Bem-vindo, Eduardo Diniz Libânio, Margarida Maria André, que Deus abençoe vocês. Hoje nós vamos partilhar um pouco o texto do domingo que vem, que é o capítulo 20 de João, né? Evangelho segundo São João, capítulo 20, de versículos do 19 ao 31. João 20, do 19 ao 31. Se você tem a liturgia diária, pega lá, eu estou aqui com a minha. Se você não tem, pega a Bíblia, dá tempo, né? Então, repito, está aí no título do vídeo. João 20, de 19 a 31. Bom, minha gente, saindo da festa da Páscoa, que celebramos agora domingo, né? Ainda está fresquíssimo na nossa memória, nós agora vamos começar a segunda semana da Páscoa. Esse segundo domingo da Páscoa é um domingo que tem uma história bastante interessante, porque ainda hoje, um dos nomes que ele tem, além de ser o segundo domingo da Páscoa, antigamente ele era chamado domingo, o nome em latim era In Albis. In Albis. O que significa isso? Domingo de branco, né? Mas por que domingo de branco? Bom, em outras ocasiões, a gente já conversou aqui a respeito, só se administrava o batismo no sábado santo. E um dos ritos que até hoje permanece no batismo, embora hoje não se dê tanta ênfase como se dava no passado, é que aqueles que iam ser batizados vestiam uma túnica branca. Hoje em dia, muita gente veste as crianças que vão ser batizadas de branco, mas nem sempre sabem o porquê, né? A ideia que está por detrás da roupa branca no batismo é a limpeza, a pureza, né? Por fora manifestamos aquilo que por dentro vivemos. O batismo nos lava de todo o pecado e nos convida a viver uma vida nova. Paulo, apóstolo, fala numa das suas cartas, né, que nós, uma vez batizados em Cristo, somos uma criatura nova. A gente até cantou isso no Sábado Santo. Banhados em Cristo, somos uma nova criatura, né? Então, aí que está um negócio interessante. Era costume em muitas comunidades que no Sábado Santo as pessoas que eram batizadas recebiam uma túnica branca e permaneciam toda a oitava da Páscoa, ou seja, essa semana que segue o dia da Páscoa, vestindo essa túnica branca, essa roupa branca. E no domingo seguinte, que é o segundo domingo da Páscoa, por isso domingo do branco, domingo de branco, domingo in albis, que é um dos nomes desse domingo, eles tiravam essa roupa, devolviam essa roupa. Mas qual que é o sentido disso? Vocês imaginam o que é passar uma semana inteira com uma roupa branca o tempo todo?
a luta que não devia ser para manter ela limpa, né? Se você é profissional da área da saúde e trabalha de branco, sabe o quanto que é difícil, né? Aliás, o fato da gente usar a túnica na missa, né? Os ministros que servem o altar, o padre, os acólitos, é uma reminiscência, é um símbolo dessa veste branca do batismo, né? Então você imagina o tanto que é difícil manter isso limpo. É quase que um símbolo da nossa vida. Como que é difícil a gente manter uma vida pura, uma vida limpa. É um trabalhão, né? Tem hora que suja, tem que lavar de novo. Então, tinha um significado didático também, catequético, né? Vocês foram batizados, então se preparem que vai dar trabalho manter essa pureza do batismo, né? Um outro nome que esse domingo recebeu, mas bem depois, né? Agora, recentemente, com São João Paulo II, foi também domingo da Divina Misericórdia, e isso por conta das revelações de Santa Faustina Kowalska, né? Mas o missal traz que é segundo domingo da Páscoa ou domingo da Divina Misericórdia. Bom, o que o Evangelho desse domingo quer nos trazer para que a gente possa aprofundar nossa fé, né? Nós estamos continuando o capítulo em que foi narrada a ressurreição de Jesus, que a gente ouviu no domingo passado, e também a aparição de Jesus a Madalena, que a gente também partilhou na quinta-feira passada, né, que foi, e que foi lida agora ontem, na terça-feira, Madalena, que diz: eu vi o Senhor. Bom, a cena que aparece hoje é a imediata continuação da cena de Madalena dizendo aos discípulos de Jesus: eu vi o Senhor. É logo o que acontece em seguida. Então vamos tomar o texto, a gente vai ler um pouquinho, comenta, lê outro pouquinho, comenta, assim até o fim, tá? Bom, vamos lá. João 20, 19 a 31. Ao anoitecer daquele dia, o primeiro da semana, estando fechadas por medo dos judeus as portas do lugar onde os discípulos se encontravam, Jesus entrou e, pondo-se no meio deles, disse: a paz esteja convosco. Depois dessas palavras, mostrou-lhes as mãos e o lado. Então os discípulos se alegraram por verem o Senhor. Novamente Jesus disse: a paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, também eu vos envio. E depois de ter dito isto, soprou sobre eles e disse: recebei o Espírito Santo. A quem perdoardes os pecados, eles lhes serão perdoados. A quem os não perdoardes, eles lhes serão retidos. Vamos parar aí um pouquinho e comentar. Bom, reparem a cena. Madalena tinha acabado de chegar neles. E o que está acontecendo aqui, reparem, né? Ao anoitecer naquele dia, o primeiro da semana. Naquele dia, o que significa? É no dia da ressurreição, é no domingo da Páscoa, no domingo que Jesus ressuscitou. Naquele mesmo dia, depois que Madalena foi ao túmulo, se encontrou com Jesus e foi constituída pelo próprio Jesus, né, como a mensageira, como a apóstola dos apóstolos, aquela que iria anunciar aos apóstolos a ressurreição. Depois de ela chegar para eles e dizer: eu vi o Senhor, esse povo não se mexeu. Parados estavam, parados ficaram. Então se imagina o balde de água fria que de certo foi para Madalena, né? Ninguém se mexeu. E aqui essas primeiras palavras do Evangelho também são muito significativas. A gente já viu, tanto semana passada como ainda essa semana, que toda vez que o evangelista João
utiliza essas expressões ao amanhecer, ao anoitecer, ao meio-dia, ele não está dizendo simplesmente a hora que tinha acontecido aquilo, mas tem um significado simbólico. Ao anoitecer, estava escurecendo, os discípulos estavam nas trevas de novo. Tinha acabado de raiar um novo dia, o primeiro dia da semana, uma nova criação, mas eles estavam nas trevas. Por que que estavam nas trevas? Porque estavam com medo. Isso é o texto que diz. As portas fechadas por medo dos judeus. Se isolaram. Eu diria mais, não só por medo, né? Mas tem um sentimento que vem antes do medo, que é a frustração. Esperavam o Cristo de um jeito, não foi. Esperavam que talvez fossem reinar com ele, como Tiago e João chegaram até a pedir para Jesus, né? O Evangelho de João fala que foi a mãe deles que veio pedir. Esperavam um Messias de outro jeito, não era. Mesmo a notícia da ressurreição não conseguiu tirá-los dessa frustração. E ainda por cima, essa frustração gerou um medo. Falou assim, mas peraí, então quer dizer que ele está vivo, ele mandou, ensinou a gente uma porção de coisas, falou que é pra gente ensinar os outros a praticar, lavou os nossos pés, falou que a gente tem que lavar os pés dos outros e que a gente vai ser feliz se a gente praticar isso. Tudo bem, mas ele não falou que a gente ia ter que fazer isso debaixo de perseguição. Aliás, falou sim, mas eles não estavam muito afim de olhar para essa parte, né? Historicamente é perfeitamente possível que o que tivesse acontecido aqui, o que está sendo contado aqui, realmente tenha acontecido, porque mataram o chefe de um grupo que os sumos sacerdotes, lembra lá atrás que a gente comentou, consideravam um grupo meio revolucionário que queria acabar com o templo. Isso foi inclusive o motivo da morte de Jesus. Então é natural que também aqueles que estavam junto com Jesus à frente desse grupo fossem igualmente perseguidos, como de fato foram. E eles tinham medo disso. Então quer dizer, a gente vai sair na rua, esse povo acabou de... A gente viu o que aconteceu com Jesus, vão fazer a mesma coisa com a gente? Nem a notícia da ressurreição conseguiu tirar sem segurança esse medo. Faço uma pausa para lembrar que aquilo, os fatos que o Evangelho de João trazem para a gente, querem sempre trazer para nós uma catequese. Eles não querem simplesmente fazer uma matéria jornalística sobre o que aconteceu naquele dia. Ele quer ensinar alguma coisa para a gente. Bom, a comunidade dos discípulos de Jesus estava fechada e com medo. E enquanto ficaram fechados e com medo, não estavam sendo fiéis a Jesus Cristo. Isso é uma imagem daquilo que pode acontecer com os discípulos de Jesus Cristo em qualquer época da humanidade e em qualquer lugar no mundo. Às vezes nós, discípulos de Jesus Cristo, também nos fechamos por medo, não mais por medo do sumo sacerdote que está perseguindo os cristãos, mas por medo de testemunhar a nossa fé. E quando eu digo testemunhar a fé, eu não estou falando de a gente esfregar as nossas opiniões e esfregar a nossa fé na cara dos outros, mas falo de a gente aprender a conviver com o diferente de maneira respeitosa. Se a igreja se fecha, e igreja, eu não estou falando papa, bispos, padres, freiras, isso também é igreja, mas a igreja é muito mais. Igreja é todo aquele que é batizado e crê em Jesus Cristo, ou seja, todos nós. Você que está me ouvindo, é igreja. Quando a igreja, ou seja, nós nos fechamos por medo do outro, porque o outro é diferente, porque o outro pode discordar de mim, porque o outro pode questionar as razões da minha fé, eu estou sendo igualzinho esses discípulos que ficaram lá, recolhidos. Precisou de Jesus dar um chacoalhão neles. Não foi para isso que nós nos tornamos discípulos de Jesus Cristo, né? Friso, é preciso ir ao mundo, ir às pessoas, testemunhar com a nossa vida, o nosso jeito de ser, a nossa fé,
não é necessário esfregar isso na cara de alguém, ser grosseiro com os outros, fazer o outro engolir a nossa fé à força de paulada. Não. É a gente aprender a conviver e ser testemunho da nossa vida. Essa é a página mais bonita do Evangelho, a sua vida. Aquilo que você vive é o testemunho mais eloquente, melhor de qualquer pregação, melhor de qualquer live de Facebook, melhor do que qualquer explicação que qualquer pessoa possa fazer. A tua vida é a página mais bonita do Evangelho. Pois bem, sigamos adiante. Estavam com medo. Mas por que estavam com medo? Bom, pelo motivo que eu já disse, mas não só. Porque esse medo vai acabar. E por que acaba? Porque se encontram com o ressuscitado. Já tinham ouvido falar que Jesus estava vivo. Já tinham visto alguém que tinha testemunhado diante deles que Jesus está vivo. Mas eles ainda não tinham experimentado isso no coração deles. Aí já está uma primeira coisa para a gente pensar. Quem já teve um encontro pessoal com Jesus Cristo, quem o experimentou vivo, atuante na sua vida, não fica com medo e não fica calado, não deixa de testemunhar a sua fé. O que faz eles saírem é justamente o encontro com Jesus. Aí o texto fala que, mesmo com as portas fechadas, Jesus entrou e, pondo-se no meio deles, disse: a paz esteja convosco. Colocou-se no meio deles. Não colocou perto, não se colocou à frente, não se colocou perto de alguns e longe dos outros, colocou-se no meio. Porque é exatamente assim que nós experimentamos o Cristo. Ele está ao alcance de todos. Não tem gente que esteja mais perto de Deus do que outros. Ele está ao alcance igualmente de todos. Mesmo se a gente peca, mesmo se a gente erra, ele continua ao nosso alcance. Ele está no meio de nós. Não é isso que a gente responde sempre, né? Em seguida, aparece uma coisa muito interessante. Jesus, para se identificar, ele mostra não o rosto, ele mostra as mãos perfuradas dos cravos da cruz e mostra o coração aberto, o lado aberto. Olha que coisa interessante, né? Para mostrar a sua identidade, ele não mostra o rosto, não mostra a carteira de identidade, mostra as mãos e o coração. Esse gesto ele tem um significado muito interessante, porque no Antigo Testamento, toda vez que fala da mão de Deus, fala da ação de Deus, como Deus está agindo. E muitas vezes, não é raro, a gente percebe, sobretudo no Êxodo, quando se fala da mão de Deus, que a mão de Deus está agindo, a mão de Deus está fazendo justiça, a mão de Deus está lançando as pragas sobre o Egito. Toda vez que fala a mão de Deus, está falando das ações de Deus. Jesus revela quem ele é através daquilo que ele faz, através das suas atitudes. E o que fizeram essas mãos de Jesus ao longo do Evangelho? Foram mãos que tocaram o leproso, que ninguém podia tocar. Foram mãos que levantaram os mortos, que também ninguém podia tocar, porque senão ficava impuro. Foram mãos que abraçaram as crianças. Foram mãos que partiram o pão. Foram mãos que abençoaram. E foram mãos que, por fim, lavaram os pés de seus discípulos. E este coração que foi transpassado, quais foram os sentimentos que dominaram esse coração o tempo todo? A gente poderia resumir em uma única ideia. Esse coração só soube experimentar amor e misericórdia todo o tempo. As mãos com as marcas dos pregos e o coração aberto estão ali para nos lembrar. Tentaram pregar essas mãos,
parar essas mãos. Tentaram fazer esse coração parar de amar, mas foi uma tentativa inútil, porque essas mãos que estiveram pregadas já não estão mais. E esse coração que por algum momento parou de bater, agora aberto com uma lança, está aberto para todos e está vivo. Então olhem como que o ressuscitado se mostra como o vencedor. As mãos que tanto bem fizeram continuam vivas, e o coração que tanto amou o mundo continua vivo e batendo por nós. Essa é a carteira de identidade que Jesus se mostra nos seus discípulos, diante dos seus discípulos, e eles o reconhecem por causa disso. Mas olha o que o texto diz. Diz que os discípulos se alegraram por ver Jesus, e ele em seguida falou assim: olha, como o Pai me mandou aqui, eu também mando vocês. Ou seja, o jeito que eu vivi aqui, por ordem de meu Pai, as ações que eu fiz, o jeito que eu acolhi as pessoas, o jeito que eu amei, o mesmo jeito, a mesma missão que eu recebi, eu transmito para vocês. Então, se fosse eu, diria de outra maneira, né? Criem vergonha na cara de vocês, abram essa porta e vão lá para fora testemunhar. E Jesus sopra sobre eles. Aliás, no texto original não fala que Jesus sopra sobre eles, sopra dentro deles. Faz lembrar o livro do Gênesis, quando Deus cria o ser humano do pó da terra, soprou-lhe nas narinas o seu hálito de vida. Deus soprou, o símbolo que o Gênesis usa é esse, deu vida. O sopro de Deus é o que fez o homem respirar, o que deu vida. Aliás, quem escreveu o livro do Gênesis certamente deve ter observado a vida. Qual que é o primeiro gesto que uma criança faz ao sair do ventre da sua mãe? Não é o... e dá o grito? Ah! E qual que é o último gesto que nós fazemos ao deixar essa terra? Respirar. Chegamos, inspiramos. Ao partir, expiramos. Então, esse símbolo do respiro é o símbolo da vida. Dizer que Jesus Cristo soprou sobre eles o seu Espírito, qual que é o Espírito de Jesus? O que é que o motivava? O que que fazia ele ir adiante? O amor que sentia pela humanidade. Então, dizer que naquele momento os discípulos recebem o Espírito de Jesus, o Espírito Santo, é dizer que eles estão recebendo o amor. Olha que coisa bonita. Essa nova criação que acontece a partir da ressurreição de Jesus faz com que nós nos tornemos homens e mulheres novos. E o que faz a gente ter uma vida nova é o amor. Nós só somos seres vivos se amamos. Não adianta simplesmente ter sido batizado, não adianta simplesmente frequentar a igreja e ouvir que Jesus está vivo. Isso tudo os discípulos já tinham, conviveram com Jesus, ouviram sua palavra, ouviram o testemunho de alguém que viu que ele estava vivo, mas estavam na sombra da morte ainda, fechados com medo. A partir do momento que recebem o sopro do amor de Cristo no seu coração, a partir do momento que entendem que é preciso amar do jeito que Jesus viveu, é aí que eles começam a viver. E isso é uma lição clara para nós. Uma vida vivida sem amor não é vida. Quando Jesus fala no Evangelho mais de uma ocasião, eu vim para que tenham vida, e mais, a vida eterna é esta, que eles conheçam a ti e a mim, que fui enviado por ti. Quando Jesus fala de vida eterna, ele não está falando simplesmente de uma vida eterna na duração, no que vai acontecer com a gente depois da morte, mas uma vida que é eterna na qualidade. Quando a gente ama,
de verdade, aquele momento se torna eterno. Dou o exemplo mais claro, que é o dos apaixonados. Um casal, quando se ama profundamente, não vê a hora passar quando estão juntos. Mas não só quando a gente está fazendo o bem de acordo com a sua vocação, quando você está ensinando se essa é a sua vocação, quando você está cuidando de alguém, quando você está fazendo alguma coisa que você sente que é aquilo por qual você nasceu, parece que o tempo para. Você não vê a hora passar, porque tem amor. E o amor torna as coisas eternas. Deus é amor. Quando amamos, estamos fazendo Ele presente, fazendo o céu acontecer aqui. E aí já não há tempo. É vida eterna acontecendo aqui. Tudo isso a partir da compreensão do que o texto acabou de dizer. Jesus sopra o amor nos seus discípulos. Quando sopra, a vida começa. Pois bem, vamos adiante. Vamos voltar ao texto. Tem uma última frase aqui que é importante que eu não falei. Jesus envia, dá a eles o Espírito e diz: a quem perdoardes os pecados, eles serão perdoados, e a quem os não perdoardes, eles lhes serão retidos. A igreja sempre entendeu isso aqui, essa frase, a respeito do sacramento da confissão, que Jesus deu aos seus apóstolos o poder de absolver os pecados. E é verdade. Porém, tem um outro significado que também é muito válido, muito importante. Receber esse Espírito Santo é amar, aprender a amar do jeito que Jesus amou, a viver do jeito que Ele viveu, mas conscientes de que viver como Ele viveu é estar constantemente em atrito com o pecado do mundo. O que significa isso? Nós somos chamados a tirar o pecado do mundo. Somos chamados a tentar fazer com que todas essas estruturas, todas essas ideias que atentam contra a vida, contra a dignidade das pessoas, que essas estruturas sejam destruídas, que elas sumam. Tudo que gera morte não vem de Deus. E se nós recebemos esse espírito de amor, é pra gente se colocar frontalmente contra essas coisas. Digo, ainda mais, não estou falando de gente fazer campanha pra rua fora, não, mas na nossa vida pessoal. Quantas vezes a gente faz aliança na nossa vida particular, pessoal, com coisas que não levam à vida e que levam à morte. A gente às vezes se apega às coisas, isso não é uma coisa que gera mais vida. A gente pode de repente ter um vício, isso não gera mais vida. Se nenhum vício, como beber ou fumar ou consumir alguma droga ilícita, tem algumas atitudes que são viciosas e que a gente se atrela a elas e elas não geram vida. Como, por exemplo, alimentar raiva contra as pessoas. Isso não faz bem. Então, ser de Cristo e procurar viver o amor, ser de Cristo e procurar viver a não violência, a simplicidade, faz com que a gente naturalmente entre em atrito com outras forças dentro de nós mesmos e com a sociedade também. A gente poderia gastar muito tempo aqui se perguntando, por exemplo, numa situação como a que eu vivi recentemente, precisei sair de casa por força do meu ministério, precisei ir dar uma bênção, e no caminho eu encontrei com um moço morador de rua e ele me disse o seguinte, não sei se eu já contei isso aqui, se eu contei, você faz de conta que eu não contei, tá? E ele pediu dinheiro, eu falei que não tinha dinheiro, não tinha mesmo, né? Eu tinha saído de casa para dar uma benção. Fui. E ele resolveu me acompanhar pelo caminho e a gente foi conversando, até que em um determinado momento ele falou assim, escuta, eu tenho HIV, esse negócio do coronavírus que tá por aí, você acha que eu vou morrer? Essa pergunta me tirou o chão. O
que você vai falar para alguém que tem HIV e que está na rua e que está com medo de morrer? Eu fiquei meio sem reação na hora, só disse a ele o seguinte: mas você está tomando direitinho os remédios? Não, isso eu tô. Só que eu tô vendo o pessoal pedir para lavar as mãos, mas eu vou lavar a mão onde? Eu vou me cuidar como? E aquilo me fez ficar pensando na situação dele, claro, em primeiro lugar, mas não só, e pensar na razão pela qual as pessoas vivem essa situação, né? A quantidade de pessoas que aqui perto estão em cortiços, a quantidade de pessoas que estão lutando para conseguir um salário miserável para poder sustentar suas famílias, gente que passa necessidade, e não são pessoas desonestas, desonradas. Então, essa estrutura não gera vida, então existe uma estrutura social de pecado. E a gente, como portadores do Espírito de Cristo, precisa se colocar contra essas coisas de alguma maneira, né? Tentar remediar o mundo, tentar salvar o mundo, dito de outra maneira. Mas há muita gente a quem interessa que muita gente permaneça na falta de saúde, muita gente permaneça na pobreza e muita gente permaneça num outro tipo de pobreza, que na minha opinião é a pior pobreza que há, que é a pobreza da ignorância. Então, a gente se colocar contra essas coisas é se colocar contra um sistema de injustiças, né? É doido a gente pensar que esse moço está na rua sem ter onde lavar a mão. Tem famílias que não têm o suficiente para comer, para se alimentar, e há pessoas que têm torneira de ouro em casa, nas muitas casas que tem gente que joga comida fora. Então, existe uma desigualdade absurda e a gente não pode ser conivente com essas coisas, né? Tirar o pecado do mundo não é simplesmente a gente dizer para as pessoas se confessarem toda semana e rezarem o terço todo dia. Isso são consequências, mas mais do que isso é a gente entender que ser discípulo de Jesus Cristo é ser ministro da vida, né? Levar a vida plena para os outros e fazer o possível para que a gente consiga que todos tenham vida plena. É continuar a missão de Jesus Cristo. Por isso que Ele nos enviou. Como o Pai me enviou, eu também vos envio. Façam a mesma coisa que eu fiz. Se eu ensinei as pessoas a terem dignidade, se eu valorizei as mulheres, se eu valorizei os mais pobres, se eu valorizei aquelas pessoas que estavam colocadas num canto, vocês têm que fazer a mesma coisa. É isso que é ser portador do amor de Cristo. Não basta só ouvir falar de Jesus Cristo. É preciso se comportar como Ele se comportou. Bom, vamos continuar no texto. Agora vamos a partir lá do 24, versículo 24, mais uma leva. Tomé, chamado Dídimo, que era um dos 12, não estava com eles quando Jesus veio. Os outros discípulos contaram-lhe depois: vimos o Senhor. A mesma frase de Madalena, lembra? Vimos o Senhor. Mas Tomé disse-lhes: se eu não ver a marca dos pregos em suas mãos, se eu não puser o dedo nas marcas dos pregos e não puser a mão no seu lado, eu não acreditarei. 8 dias depois, encontravam-se os discípulos novamente reunidos em casa e Tomé estava com eles. Estando fechadas as portas, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: a paz esteja convosco. Depois disse a Tomé: põe o teu dedo aqui e olha as minhas mãos. Estende a tua mão e coloca no meu lado, e não sejas incrédulo, mas fiel. Tomé respondeu: meu Senhor e meu Deus. Jesus lhe disse: acreditaste porque me viste? Bem-aventurados os que creram sem terem visto. Bom, até a primeira parte do evangelho estava tudo muito bom. Aquilo ali já dava um retiro inteiro.
Mas o evangelista continua falando que Tomé não estava lá. A pergunta que eu sempre me fiz e encontrei lendo e por aí afora muitas explicações diferentes é a seguinte, a pergunta: o que Tomé estava fazendo que ele não estava junto com os outros discípulos? Onde é que ele estava? Aqui tem uma informação que a mim me pareceu a mais lógica nessa história toda. Tomé, ao longo do Evangelho, segundo São João, ele é chamado de Dídimo, que significa gêmeo. Mas gêmeo de quem? Aí cada um puxa para um lado, cada escritor puxa para um lado, mas eu gosto de uma ideia que define o seguinte: Tomé, depois de Pedro, talvez fosse o apóstolo mais próximo de Jesus. E esse apelido de gêmeo se deveria ao fato de ser alguém que queria ser tão parecido com Jesus que apelidaram ele de gêmeo. Essa opinião inclusive, de um biblista que eu gosto muito, chamado Alberto Maggi, que é da Itália. Essa ideia de ele querer ser tão próximo de Jesus aparece inclusive quando Jesus vai para Betânia para curar Lázaro e Jesus fala da sua perseguição e morte e ele diz assim: Tomé, vamos juntos para morrer com ele. Ele é o cara que queria estar ali, na linha de frente com Jesus. Então por que ele não estava? Se ele não é uma pessoa tão próxima de Jesus, por que ele não permaneceu com seus discípulos? A minha opinião é porque ele se frustrou com o grupo. Porque na cabeça dele era o seguinte: tá certo, ele não tinha experimentado a ressurreição ainda, tá? Então, na cabeça dele pode ser que tivesse acontecendo o seguinte: tá certo, Jesus morreu, mas ele deixou um ensinamento pra gente. Então, custe o que custar, eu vou levar esse ensinamento pra frente. Se eles não querem, se os 10 querem ficar lá no canto deles, então eles que fiquem, eu vou tocar o barco. E eu fico pensando se na cabeça dele não estava também rolando aquele tipo de pensamento: puxa vida, que grupinho mequetrefe que eu fui me meter, viu? Cambada de banana, e sabe aquela murmuração que às vezes a gente faz também? Puxa vida, mas olha, tanta coisa boa, tanto projeto legal que a gente podia tocar, tá certo, o povo tá perseguindo a gente aqui, a gente podia ir para outro canto, porque não sei o que. Se afastou do grupo porque se frustrou com o grupo, talvez quisesse que o grupo fosse diferente. Mas, no entanto, depois de uma convivência tão profunda com eles, 8 dias depois ele volta. Essa fala também dos 8 dias depois é muito significativa, porque já mostra que nas primeiras comunidades se tinha o costume de, a cada 8 dias, a cada domingo, se recordar a ressurreição de Jesus. Então eles se reuniram de novo naquele dia. Eles já tinham experimentado a ressurreição e por algum motivo Tomé se encontra no meio deles dessa vez. Será que Tomé talvez tenha entendido que, mesmo não sendo um grupo perfeito, era o grupo que ele tinha? O texto não diz, só nos resta imaginar. Então, mas estando com eles, embora eles tenham dito: olha, nós vimos o Senhor, ele está vivo, ele pede uma prova. Logo em seguida, Jesus se manifesta no grupo. E aí que está a coisa interessante. Talvez seja o ensinamento central do Evangelho desse domingo. É somente nesse grupo que talvez Tomé tenha achado que não era bom, que talvez Tomé tenha achado que era capenga, que era contraditório, que era covarde. É justamente nesse grupo que o ressuscitado se deixa ver. Essa página do Evangelho, como todas as outras em João, são uma catequese para as nossas comunidades de todos os tempos e lugares do mundo. Às vezes a gente também pode ser que sinta na nossa comunidade de fé, na nossa paróquia, na nossa capela, na nossa comunidade religiosa, onde quer que a gente esteja, que o grupo não é bom e que a gente de alguma maneira é melhor do que eles. Porque fulano, olha lá, tá indo comungar, mas Deus sabe a vida que isso aí leva. Porque esse crânio é coordenador, eu não sei porquê. Isso aí, olha, tá. Ou falam pro padre às vezes: você tá muito mal assessorado.
Todos nós temos dentro da gente essa sementinha da arrogância e do orgulho. E a gente precisa cuidar. Ah, por que não fazem isso? Alguém tem que tomar uma atitude. Pode ser que Tomé tenha pensado essas coisas. Mas, no entanto, não foi para Tomé sozinho que Cristo apareceu. Foi no grupo que talvez Tomé tenha criticado tanto. As nossas comunidades, comunidade religiosa, comunidade paroquial, o que seja, tem os seus defeitos? É óbvio que tem. Como todos nós temos. Inclusive, se a gente critica, é bom a gente sempre lembrar que cada dedo que eu aponto para o outro tem 3 apontando para mim. Então eu também não sou fácil de conviver. Você também não é. Então o outro às vezes é pedra no seu sapato, mas lembre-se que você também é pedra no sapato dos outros. Às vezes conviver com você não é fácil. Conviver comigo. Eu convivo comigo 24 horas, tem hora que eu não me aguento, né? Mas, entretanto, é justamente no grupo, é convivendo que se deixa ver o ressuscitado. Há pouco eu dizia que o ressuscitado, quando aparece, e agora ele vai aparecer a Tomé e vai fazer o mesmo gesto. Ele vai mostrar as mãos e o coração. Aqui que está a coisa, gente. A gente dá conta de experimentar Jesus ressuscitado na nossa comunidade de fé, ou na nossa família, ou na nossa comunidade religiosa, onde quer que seja, se a gente dá conta de começar a agir como Jesus agia. Ok, dentro da minha comunidade tem essa pessoa que é difícil, dentro da minha família tem essa pessoa que está me irritando demais essa quarentena. Como é que eu vou reagir a isso? Vou fazer que nem Tomé, vou me isolar? Ou eu vou tentar fazer esse esforço de conversão, de me aproximar dessas pessoas com as mãos de Jesus, com o coração de Jesus? Isso dói, é difícil. Mas se é desafiador, é porque está forçando você a ser algo que você ainda não é. Se for cômodo, então você não está melhorando. Você está na água parada, você está fechado, que nem os outros apóstolos. É igual fazer exercício físico. Se você sente que está esforçando, se você sente que está suando e está cansando, é porque você está tentando ser algo que você ainda não é. Se não está surgindo esforço, se não está tendo dificuldade, então é porque você não está melhorando, você está sendo exatamente aquilo que você sempre foi. Bom, é no grupo, é na comunidade que o Cristo se manifesta e a gente consegue experimentá-lo a partir do momento que a gente consegue ter mãos como as dele e ter um coração como o dele. A comunidade não é perfeita e nunca vai ser, mas a gente precisa da nossa contribuição. E às vezes, mesmo no meio daqueles que a gente, na nossa arrogância, pode achar que são menos dignos, que são menos inteligentes, que são menos sábios, que são menos trabalhadores, mesmo entre esses, nós somos evangelizados. Talvez a primeira evangelização seja de a gente quebrar o nosso orgulho. Amar, esse exercício, dói, é difícil, exige a vontade. Volta a comparação. Amar é como fazer academia. Se eu for fazer, eu vou me esforçar. Tem hora que vai até doer. Mas quando eu volto melhor. Eu posso ficar no meu canto, não me mexendo, ou eu posso fazer o exercício de amar. Ao amar o outro, ao ir ao encontro do outro, pode ser que me irrite, pode ser que me canse, pode ser que doa, porque o outro talvez não me ame do jeito que eu estou amando ele, não me trate bem do jeito que eu estou tratando ele. Mas, no entanto, ao voltar disso, eu me sinto melhor. O outro pode ser que não mude, e não é nem a sua obrigação. Quem tem que mudar é uma opção pessoal, né? Mas a gente certamente vai melhorando. E a gente vai, pouco a pouco, semeando paz, né? Quando Cristo se mostra para Tomé na comunidade, quando Tomé entende que é convivendo que a gente encontra com Cristo, é interessante que Jesus manda ele colocar o dedo nas feridas e no peito. Mas ele não coloca.
engraçado, né? É engraçado porque todos os trechos do Evangelho que Jesus manda fazer alguma coisa, as pessoas fazem imediatamente. João 1, quando Jesus... Quando os dois discípulos vão atrás de Jesus e perguntam assim, mestre, onde moras? Jesus fala, vim de ver. E o versículo seguinte fala assim, e eles foram, viram e ficaram com ele. João 2, quando Jesus está lá nas bodas de Caná, Maria fala, fazei tudo o que eles disser, ele fala assim, enchei as talhas de água. Logo em seguida, o versículo fala assim, e eles encheram as talhas de água. Agora com Tomé, põe o dedo nas minhas chagas. Tomé não vai, né? Embora as pinturas que a gente veja seja sempre, Caravaggio tem uma pintura linda de Tomé enfiando o dedo no coração de Jesus. Mas o Evangelho não diz que ele fez isso. O que ele diz que ele fez? Que ele cai de joelhos e diz, meu Senhor e meu Deus. Ele entendeu que ali estava a coisa mais divina que há, Jesus Cristo. E o que isso tem a ver com a nossa vida? Quando a gente faz o esforço de amar, ou de ao menos de tentar ser gentil com as pessoas com quem a gente convive, na nossa casa ou na nossa comunidade paroquial, ao fazer esse gesto de amor, a gente está fazendo Deus estar presente no nosso meio. Aí a gente percebe Deus agindo. Naquele gesto de perdão imerecido, a gente percebe a mão de Deus. Hoje de manhã, eu rolando no Facebook, como todo mundo faz, né? Eu vi um vídeo que me chamou muita atenção. Um rapaz, uma história pavorosa, que envolve racismo, inclusive. Uma mulher nos Estados Unidos desceu do andar errado do seu prédio. Vamos supor, ela morava no 15º, ela desceu no 12º. E ela foi no apartamento que ela julgava que era o dela. Na loucura dela, a porta, desgraçadamente, a porta estava encostada. Ela abriu a porta e quando ela viu lá dentro um rapaz, ela, na cabeça dela, ela achou que estava entrando no apartamento dela, ela achou que aquele moço tinha invadido o apartamento dela. Ela não se deu conta que estava no apartamento errado. Essa mulher andava armada. O que ela fez? Matou o moço. Dentro da casa dele, não era a casa dela. Ela achou que era ladrão e depois do depoimento que o moço era negro, era uma família de negros. Por que eu estou contando essa história? O vídeo que eu vi era o julgamento dessa mulher. E o irmão do rapaz que foi assassinado é uma cena do final do julgamento. Começa a falar que ele já a tinha perdoado por matar o irmão dela e que ela precisava se perdoar, porque a mulher entrou em parafuso, como você pode imaginar. Para ela, a vida dela acabou naquele momento. Esse moço pediu à juíza a seguinte coisa no final do julgamento. A hora que ele disse assim, ela precisa se perdoar. Pediu à juíza, eu posso dar um abraço nela, por favor? A juíza ficou em choque com o pedido. Ele pediu de novo, eu posso, por favor, dar um abraço nela? A juíza, com o restinho de força que tinha, falou, não pode. Ele saiu do lugar e deu um abraço na assassina do irmão dele. A cena me impactou de uma tal maneira e eu fiquei pensando, se isso não é divino, isso é uma cena, um ato tão forte, tão poderoso de amor como esse, me faria fazer como Tomé fez diante de Cristo. Meu Senhor e meu Deus. O amor, ele nos choca, ele nos deslumbra, né? Bom, por fim, Jesus lhe disse, você acreditou porque me viu? É engraçado porque ele não tocou, ele acreditou porque viu. Igual o discípulo amado do domingo passado, que viu e acreditou. Tomé não tocou, ele simplesmente viu e acreditou.
igual nas nossas comunidades. Se nós queremos experimentar o ressuscitado, que nós tenhamos mãos como a de Jesus, como já disse anteriormente. Aqueles que nos verão, que talvez tivessem desacreditado da comunidade e por isso se afastaram, talvez ao nos ver agindo como Jesus agiu dentro das nossas famílias e dentro das nossas comunidades, experimentarão o ressuscitado e dirão, como Tomé: meu Senhor e meu Deus. Deus está presente na sua comunidade, mesmo sendo nós tão imperfeitos. Por fim, a última parte. Vamos pegar aqui do versículo 30, o restinho aqui do Evangelho. Jesus realizou muitos outros sinais diante dos discípulos que não estão escritos neste livro. Mas estes foram escritos para que acrediteis que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais a vida em seu nome. E com isso termina o Evangelho desse domingo. João termina essa parte do Evangelho dizendo que aquilo que ele escreveu para contar quem é Jesus, e para que a gente, ao crer nesse Jesus, que a gente, ao conhecê-lo, que nós o imitemos e assim tenhamos vida, que a gente seja feliz, em outras palavras. Essa fala nos convida, além de querer fazer o que Jesus fez, mas a escrever o Evangelho para as nossas vidas. Ele como se estivesse dizendo assim: olha, esse Evangelho eu escrevi por causa disso, agora escreva o seu. Escreva o seu Evangelho com a sua vida, para que os outros também possam crer e para que os outros também possam chegar à felicidade que vem de ser discípulo de Jesus Cristo. Nós podemos viver isso, gente, nas nossas comunidades, a cada Eucaristia. Em cada celebração, a cada 8 dias, a cada Eucaristia, né, como o Evangelho de hoje falou, a gente tem a possibilidade de se encontrar com o Cristo. A gente ouve falar dele nas leituras, nós ouvimos e encontramos com pessoas que já se encontraram com o Cristo ressuscitado. E nós somos convidados a ter também esse encontro com ele, a reconhecê-lo agindo na nossa comunidade, nos gestos de amor que se realizam, às vezes até muito discretamente. Cada gesto de amor, cada gesto de perdão, cada gesto de caridade que a gente faz para o outro sem o outro merecer e às vezes sem o outro pedir, a gente está fazendo presente a figura do ressuscitado entre nós. Ele está no meio de nós cada vez que a gente ama. E cada vez que a gente o encontra, nós podemos alcançá-lo como Tomé alcançou. E, gente, eu acredito que talvez e para terminar com isso, a lição que o Evangelho de Tomé, né, nesse domingo quer nos trazer é isso. Viveremos em comunhão com o Cristo ressuscitado, nós o encontraremos na medida em que a gente amar como ele amou, na medida em que a gente agir como ele agiu, na medida que a gente pensar como ele pensou, na medida que a gente não ficar preso e parado às nossas seguranças, mas ir ao encontro do mundo. Nós somos sal da terra e luz do mundo. Igreja não é um gueto, igreja não é uma tribo que a gente fica fechado entre nós, mas é preciso ir, né? Ir ao povo, ir às pessoas, mesmo as que pensam diferente, mesmo as que nos questionam. Catequese tem um pouco a ver com transmissão de conteúdo. Não é simplesmente ensinar o que está escrito num livro. Catequese, na verdade, tem a ver com contagiar os outros com o nosso estilo de vida. É bom catequista, é boa catequista aquela pessoa que explica com a sua vida, que com o seu jeito, com o seu riso, com a sua proximidade, testemunha para o mundo que é bom estar em Cristo, é bom viver no amor, é bom ser como ele foi. Esse é o maior anúncio de ressurreição que possa haver. Bom, que Deus nos ajude a termos sempre essa postura. Então, terminando esse nosso momento de reflexão, vamos pedir à Mãe de Deus que nos conceda essa graça, né? Viver de tal modo que as pessoas, ao nos olharem,
não consigam saber se somos nós ou se é Cristo que vive em nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Tava me esquecendo, antes de terminar o vídeo. Nós já estamos quase chegando aos 1000 inscritos no nosso canal de YouTube. E a gente precisa chegar nos 1000 para poder fazer essas transmissões por lá também, já que tem muita gente que não tem Facebook. Então, o que eu queria pedir para você? Se você ainda não fez isso, vai na nossa página do YouTube, é só chegar lá no YouTube e digitar Santuário das Almas. Vai aparecer a nossa logo. E você vai lá e clica em inscrever-se. É de graça, né? E assim, chegando esse número de inscritos, a gente vai conseguir também fazer as nossas transmissões pelo YouTube. Deixa eu achar aqui para mostrar para vocês, se a minha internet ajudar também, né? Como tem muita gente que tem Smart TV, às vezes o pessoal queria ver essas coisas na TV, na tela grande, ao invés de ficar segurando, né? Achei. Estamos em 971 inscritos. Aqui que é a página do Santuário das Almas. Tá vendo? Aqui é o símbolo nosso. É só você clicar em inscrever-se e logo a gente vai poder fazer essas transmissões por ali também. Tá bom? Gente, um beijo para vocês tudo. Boa semana. Mais tarde tem a missa às 6 horas e quarta-feira que vem a gente volta nesse mesmo horário, nesse mesmo canal. Um abraço. Tchau, tchau.